O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu a dor. Mariana tinha 42 anos e há mais de uma década acordava todas as manhãs com uma dor insuportável nas costas e nas pernas. Era como se agulhas finas perfurassem seus músculos a cada movimento. Os médicos tinham dado vários diagnósticos: fibromialgia, hérnia de disco, até mesmo estresse crônico. Ela já havia tentado de tudo: remédios fortes que só adormeciam a dor por algumas horas, fisioterapias que aliviavam por pouco tempo, e até mesmo tratamentos alternativos que só lhe tiraram dinheiro sem resultados. A dor era tão intensa que, nos últimos meses, Mariana mal conseguia sair da cama antes das 10 da manhã. Seu trabalho como costureira estava em risco, e o pior era ver a decepção no olhar de seus dois filhos, Pedro, de 12 anos, e Ana, de 9, que não entendiam por que a mãe não podia mais brincar com eles como antes. O desespero a levou a um lugar que nunca imaginou pisar: a Igreja Universal do Reino de Deus. Não era uma pessoa religiosa, mas sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável, há meses insistia: Mariana, minha filha, só Jesus pode te curar. Na Universal, Deus faz milagres todos os dias. Você precisa ir lá e colocar sua fé em prática. Mariana sempre respondia com um sorriso forçado, achando que era só mais uma daquelas coisas que pessoas desesperadas faziam. Até que, numa noite de insônia, com as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto massageava as pernas latejantes, ela ouviu a voz da vizinha ecoando em sua mente: Só Jesus pode te curar. No domingo seguinte, com o corpo dolorido e o coração pesado, Mariana entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar era diferente do que imaginava: não havia silêncio pesado ou pessoas tristes. Pelo contrário, os louvores eram animados, as pessoas sorriam, e ela sentiu algo estranho no ar, uma paz que não fazia sentido para alguém que só conhecia dor. Um jovem obreiro se aproximou com um sorriso: Primeira vez aqui, irmã? Deus te trouxe por um motivo. Hoje sua vida vai mudar. Mariana quase riu. Mudar? Como? Mas algo a fez ficar. O pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Falou de pessoas que haviam sido curadas de doenças terminais, de famílias restauradas, de vidas transformadas. Deus não é um Deus de meia cura. Ele quer te curar por completo, disse o pastor, com uma autoridade que fez Mariana prestar atenção. Em seguida, veio o momento da oração. O pastor pediu que todos que precisavam de um milagre se levantassem. Mariana hesitou, mas uma força a fez se erguer. Quando o pastor passou por ela, colocou a mão em sua testa e orou com uma unção que ela nunca havia sentido: Em nome de Jesus, eu quebro toda dor, toda doença, todo espírito de enfermidade. Sai agora, em nome do Senhor. Mariana sentiu algo estranho. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, mas uma certeza profunda de que aquilo era diferente. O pastor então anunciou a corrente de oração: Quem quer ser livre, venha ao altar. Ela foi. No altar, dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras gritando o nome de Jesus. Uma irmã colocou óleo em sua testa e orou com ela: Irmã, você vai sair daqui curada. Creia. Mariana fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com a possibilidade de viver sem dor. Nos dias seguintes, Mariana voltou à igreja. Participou da campanha da fé, onde aprendeu que a cura não era só física, mas espiritual. O pastor explicou que muitas vezes as doenças têm raiz no espírito: amargura, ressentimento, medo. Mariana então entendeu que, além da fibromialgia, carregava o peso de um divórcio traumático e da culpa por não ser a mãe que queria ser. Na fogueira santa, uma reunião de oração intensa, ela quebrou em lágrimas e entregou tudo a Deus. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me cura. O milagre não veio de uma hora para outra. Mas, após 3 semanas frequentando a igreja, fazendo a corrente de oração todas as noites em casa, participando das vigílias e sendo fiel nos dízimos e ofertas, mesmo com pouco dinheiro, algo começou a mudar. Uma manhã, Mariana acordou e, por reflexo, esperou a dor. Mas ela não veio. Levou a mão às costas, movimentou as pernas, nada. No início, achou que fosse imaginação. Mas os dias passaram, e a dor não voltou. Ela corria pela casa, abraçava os filhos, dançava na sala. Pedro e Ana riam, sem entender, até que ela chorou: Filhos, mamãe está curada.
Jesus me curou. No domingo seguinte, Mariana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como chegara arrasada e como Deus a havia restaurado. Eu não tinha fé, mas Deus teve misericórdia de mim. Hoje eu sei, não importa o quanto a dor seja grande, a fé em Jesus é maior. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas se aproximaram depois, pedindo oração, e ela entendeu que sua cura não era só para ela, era para ser um sinal de esperança para outros. Mariana aprendeu que a fé não é passiva. É ação. É ir à igreja mesmo quando o corpo dói. É orar mesmo quando a resposta demora. É ser fiel nos dízimos mesmo quando o dinheiro é pouco. É acreditar que Deus não só pode, como quer nos abençoar. Hoje, ela não só está livre da dor, como se tornou uma obreira na igreja, ajudando outras pessoas a encontrarem a mesma fé que a salvou. Se você está lendo esta história e sente que sua situação é sem saída, saiba uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. Talvez você, como Mariana, já tenha tentado de tudo e nada deu certo. Mas há um lugar onde o impossível se torna possível. Há um Deus que está esperando você dar o primeiro passo. Como o pastor sempre diz, a fé não é para quem pode, é para quem quer. E Mariana é a prova viva disso. Mariana nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto. Depois que recebeu sua cura, ela sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Não bastava só agradecer a Deus em silêncio, ela precisava contar para o mundo o que ele tinha feito por ela. Foi então que começou a frequentar as reuniões de oração com mais intensidade, não mais como uma pessoa que buscava um milagre, mas como alguém que já o havia recebido e queria ver outros experimentarem o mesmo. Certa noite, durante um culto de libertação, ela viu uma mulher chamada Rosa sentada nos bancos da frente, com o rosto marcado pela dor. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, e uma expressão de quem já não tinha mais forças para lutar. Mariana reconheceu aquele olhar era o mesmo que ela tinha antes de sua cura. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou ao lado de Rosa. Minha irmã, o que você está passando? Perguntou com voz suave, mas firme. Rosa olhou para ela com desconfiança, como se não acreditasse que alguém pudesse realmente se importar. São 5 anos lutando contra uma doença que os médicos não conseguem curar, respondeu, segurando um lenço molhado nas mãos. Já gastei tudo o que tinha em remédios, exames, e nada adiantou. Minha família está desanimada, e eu não sei mais o que fazer. Mariana segurou a mão dela com carinho e olhou nos seus olhos. Eu também já estive onde você está. Os médicos me disseram que eu nunca mais andaria sem dor. Mas Deus me curou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Rosa soltou um suspiro trêmulo. Já orei tanto. Já clamei tanto. E nada mudou. Mariana sorriu, lembrando-se das suas próprias dúvidas no passado. Às vezes, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está trabalhando nos bastidores. A minha cura não veio no meu tempo, veio no tempo dele. E quando veio, foi completo. Ela apertou a mão de Rosa com mais força. Você quer que eu ore com você agora? Rosa hesitou por um instante, mas então assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As duas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, enquanto os irmãos ao redor continuavam louvando. Mariana começou a orar com uma fé que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, era um clamor de quem sabia que Deus ouve e age. Senhor, a senhora Rosa está aqui, diante de ti, com o coração quebrantado. Mas o Senhor não desiste de ninguém. O mesmo Deus que me curou, que me tirou das trevas, é o mesmo que está aqui agora. Em nome de Jesus, eu declaro que essa doença não tem mais poder sobre ela. Que o sangue de Jesus purifique cada célula, cada órgão, cada parte do seu corpo. Que a dor saia, que a fraqueza vá embora, e que a vida de Deus inunde ela agora. Enquanto Mariana orava, Rosa começou a tremer. Não era medo, era algo mais profundo, como se uma corrente elétrica estivesse passando por ela. De repente, ela soltou um grito, não de dor, mas de alívio. As lágrimas secaram, e seus olhos se encheram de uma luz que não estava lá antes. Eu sinto. Eu sinto algo diferente. Ela exclamou, tocando o próprio corpo como se não acreditasse. A dor sumiu.
Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus, e o pastor, que observava tudo, se aproximou com um sorriso no rosto. Isso é o poder de Deus, minha irmã. Disse ele, colocando a mão no ombro de Rosa. Você veio aqui com uma carga, mas vai sair daqui livre. Porque Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Rosa não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de gratidão. Naquela noite, ela entregou a vida a Jesus e, assim como Mariana, começou a frequentar a igreja não mais como uma necessitada, mas como uma testemunha do poder de Deus. Os dias se passaram, e Rosa voltou ao médico para novos exames. O resultado? Os médicos não conseguiram explicar, mas todas as alterações que antes apareciam nos exames tinham sumido. Era como se a doença nunca tivesse existido. Hoje, Mariana e Rosa servem juntas na igreja. Uma como obreira, outra como intercessora. Duas mulheres que foram curadas não só no corpo, mas na alma. Duas vidas que provam que, quando a gente coloca a fé em ação, Deus age de maneira poderosa. E essa história não é só delas. É de muitos que, como você, podem estar lendo isso agora e pensando: será que Deus pode fazer isso por mim também? A resposta é sim. Não importa o que os médicos disseram, não importa o que a sua mente está falando, não importa quantas vezes você já tentou e desistiu. Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração. E se você, assim como Mariana e Rosa, der o primeiro passo, ele vai encontrar você onde você está. Porque na congregação cristã no Brasil, não é só uma igreja. É um lugar onde Deus ainda opera milagres. Onde vidas são transformadas. Onde o impossível se torna possível. E a sua história de milagre pode começar hoje. Basta você crer. Naquela mesma noite, enquanto Mariana e Rosa compartilhavam seus testemunhos no culto, uma mulher chamada Ana, sentada nos últimos bancos, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um exame médico que havia recebido naquela manhã, um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham sido claros: não há mais o que fazer. Ana tinha ido à igreja quase por desespero, arrastada por uma vizinha que não desistia de convidá-la. Vem só uma vez, a mulher havia dito. Se não gostar, nunca mais te convido. E ali estava ela, ouvindo aquelas duas mulheres falarem de cura, de esperança, de um Deus que não abandona. Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a se levantar, Ana sentiu algo dentro dela dizer: levanta. Mas o medo a paralisava. E se nada acontecer? E se eu me decepcionar mais uma vez? Foi então que Rosa, que estava na plataforma, olhou diretamente para ela, como se soubesse de sua dor. Com um sorriso tranquilo, estendeu a mão e disse: irmã, Jesus está te chamando. Não é vergonha precisar dele. Aquilo foi suficiente. Ana se levantou, trêmula, e caminhou até a frente. As irmãs a abraçaram, oraram com ela, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, clamando em nome de Jesus. Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu. Só uma paz tão profunda que Ana sentiu como se algo dentro dela tivesse sido desatado. Na semana seguinte, ela voltou ao médico para iniciar o tratamento paliativo. Mas os novos exames mostram algo inexplicável: os tumores haviam diminuído drasticamente. O oncologista, incrédulo, pediu uma segunda opinião. 3 especialistas confirmaram: era uma remissão espontânea, algo que acontece em menos de 1% dos casos. Ana sorriu e disse: não foi espontâneo, doutor. Foi Deus. Hoje, Ana está curada. Ela não só frequenta a igreja como agora é uma das que estendem a mão para quem chega quebrantado. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ela repete, com os olhos brilhando. E assim, mais uma história se junta a tantas outras na congregação cristã no Brasil, histórias de pessoas comuns que, como você, já estiveram no fundo do poço, mas encontraram uma mão estendida. Não é religião, não é ritual, é um Deus vivo, que ainda hoje cura, libera e transforma. Talvez você esteja lendo isso agora com o coração apertado, carregando uma dor que parece não ter solução. Talvez já tenha orado tanto que até desanimou. Mas Deus não se cansa de você. Ele está esperando só um gesto seu, um passo de fé, uma decisão de confiar, um assim dito no meio das lágrimas. Porque milagres não são coisas do passado.
Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. E o próximo pode ser o seu. A vida de Dona Maria não foi a mesma depois daquele dia. O que começou como um desabafo entre lágrimas na sala de oração virou um testemunho que ecoou por toda a região. As pessoas que antes a viam como mais uma mulher marcada pela tristeza agora a olhavam com admiração. Como você conseguiu? Perguntavam. E ela, com aquele sorriso sereno que só quem experimentou o poder de Deus tem, respondia: não fui eu. Foi ele. Mas a história não parou por aí. Alguns meses depois, enquanto Dona Maria ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma jovem chamada Ana se aproximou dela. Os olhos inchados, as mãos trêmulas. Eu ouvi seu testemunho semana passada, disse, engolindo o choro. Eu também não aguento mais. Ana carregava uma dor que poucos conheciam, uma doença rara que os médicos haviam desistido de tratar. Eles disseram que eu não ia durar mais um ano, confessou, mostrando as receitas e exames amarelados que carregava na bolsa como se fossem uma sentença. Dona Maria não hesitou. Pegou as mãos da moça e, com a mesma fé que havia recebido meses antes, disse: vem comigo. Levaram Ana até a frente do salão, onde os irmãos já estavam em oração. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas um silêncio sagrado, quebrado só pelos soluços de Ana e pelas palavras simples de um obreiro: Senhor, o Senhor sabe o que ela está passando. Toque nela. O que aconteceu depois, até hoje Ana não consegue explicar direito. Foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, ela conta. Não doeu, não queimou, foi paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido. Naquela noite, Ana dormiu sem as dores que a acordavam há anos. Na manhã seguinte, acordou com uma sensação estranha, estava leve. Os exames que fez semanas depois deixaram os médicos boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Ana sorria, porque ela sabia a explicação: Deus não precisa de explicação. Ele só precisa de um coração que creia. E assim, o ciclo se repetia. Ana, que antes se escondia do mundo, agora estava ali, toda domingo, ajudando a receber as pessoas na porta da igreja. Se Deus me deu uma segunda chance, eu não vou desperdiçar, dizia. E foi assim que, certo dia, um homem chamado Carlos entrou arrastando os pés, com o cheiro de álcool ainda forte nas roupas. Última chance, murmurou para si mesmo, enquanto via os olhares acolhedores dos irmãos. Ele não sabia, mas ali, entre aqueles bancos de madeira e aquelas pessoas simples, seu vida estava prestes a mudar para sempre. Porque é assim na congregação cristã no Brasil. Não são palavras bonitas que transformam, não são promessas vazias. É o poder de um Deus que ainda hoje seca lágrimas, quebra cadeias e escreve finais felizes onde o mundo só vê fim. E se você está lendo isso agora, saiba, sua história também pode ter um novo capítulo. Basta estender a mão. Basta dizer, como Dona Maria, como Ana, como tantos outros: Senhor, eu creio. Faz em mim conforme a tua vontade. Porque milagres não escolhem lugar. Não escolhem hora. Eles escolhem corações. E o seu pode ser o próximo. Ele entrou arrastando os pés, como se cada passo pesasse mais que o mundo inteiro. O cheiro de café fresco misturado ao perfume das flores no altar trouxe uma estranha paz ao seu peito apertado. Sentou-se no último banco, bem no canto, como se ainda quisesse se esconder de Deus. Mas Deus já o tinha visto antes mesmo dele nascer. O irmão que dirigia o culto naquele dia era um homem simples, de mãos calejadas de tanto trabalhar na terra. Quando começou a orar, não foi com palavras rebuscadas, mas com uma voz que parecia sair do fundo da alma: Senhor, aqui tem um filho teu que está cansado. Que está machucado. Que acha que já errou demais para ser perdoado. Aquele homem não sabia, mas estava falando diretamente com ele. E então, como um raio em céu claro, veio a mensagem. Não era um sermão longo, cheio de citações difíceis. Era uma história. A história de um homem que, como ele, tinha se perdido no álcool, nas dívidas, na vergonha de olhar nos olhos da própria família. Um homem que, como ele, tinha chegado ao fundo do poço e, num domingo qualquer, entrou numa igreja da congregação por pura desesperança. E sabe o que Deus fez? Perguntou o irmão, olhando fixamente para ele, como se só os dois estivessem na sala. Deus não lhe deu uma saída.
Deus lhe deu um recomeço. As lágrimas vieram sem aviso. Primeiro uma queimando no canto do olho. Depois, um choro que ele não conseguia segurar, nem que quisesse. Não era choro de fraqueza. Era algo quebrando por dentro. Algo velho, podre, que finalmente saía para dar lugar a algo novo. Quando o culto terminou, ele não teve coragem de levantar. Ficou ali, curvado, com as mãos cobrindo o rosto. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão que tinha dirigido o culto. Vem, meu filho, disse-lhe baixinho. Vamos conversar. Não era um convite. Era um abraço em forma de palavras. Na salinha dos fundos, entre xícaras de café e um quadro simples de Jesus com as ovelhas, ele desabafou tudo. As noites sem dormir, o medo de perder a família, a sensação de que Deus jamais olharia para ele depois de tudo que tinha feito. O irmão ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo, como se já soubesse cada palavra antes mesmo dela ser dita. Quando ele terminou, o irmão pegou sua Bíblia, já gasta pelo tempo, e leu em voz alta: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é para você, disse o irmão, fechando a Bíblia com um sorriso tranquilo. Deus não está te chamando para te julgar. Ele está te chamando para te dar descanso. Naquela noite, ele voltou para casa diferente. Não porque todas as suas dívidas tinham sumido, nem porque o vício tinha desaparecido como mágica. Mas porque algo dentro dele tinha mudado. Ele olhava para as próprias mãos e não via mais um fracassado. Via um homem que, pela primeira vez em anos, tinha esperança. E assim começou a transformação. Devagar, como um broto que rompe o asfalto. Primeiro, foram as noites sem beber. Depois, os domingos que viravam terças, quintas, sábados na igreja. Os irmãos não o tratavam como um projeto de caridade, mas como família. A irmã que lhe dava um prato de comida sem perguntar. O jovem que o ajudava a arrumar um trabalho honesto. A criança que, sem saber, lhe deu um desenho com a frase "A Jesus te ama" rabiscada em letras tortas. Um ano depois, ele estava de pé diante da mesma congregação, não mais esconderijo no último banco, mas sim na frente, com a Bíblia nas mãos e o coração cheio. Eu era um homem morto, disse, com a voz embargada. Mas aqui, entre vocês, Deus me ressuscitou. E quando olhou para trás, viu sua esposa e seus filhos, sorrindo entre as lágrimas, como se estivessem o conhecendo pela primeira vez. Porque é assim que Deus age na congregação cristã no Brasil. Não com estrondos, nem com holofotes. Mas com mãos estendidas, orações sinceras e um amor que não desiste, não importa quão fundo a pessoa tenha caído. E se você está lendo isso hoje, talvez pensando que sua situação é sem saída, lembre-se, aquele homem também achava isso. Até o dia em que decidiu dar um único passo em direção à igreja. Um passo que mudou tudo. Porque milagres não são coisas do passado. Eles estão acontecendo agora. Talvez bem ao seu lado. Talvez dentro de você. Basta acreditar. Basta deixar Deus escrever o resto da sua história. O milagre completo. Aquele homem, antes perdido nas sombras do desespero, agora segura com força a mão da esposa, enquanto os filhos o abraçam como se o tempo perdido pudesse ser recuperado em um único gesto. Não houve fanfarras, nem multidões para testemunhar, apenas o silêncio sagrado de um coração que voltou a bater por propósito. As dívidas que o sufocavam foram quitadas por mãos anônimas da igreja, o vício que o consumia, quebrado por uma força que não era sua. E no espelho, pela primeira vez em anos, ele reconheceu não um fracassado, mas um filho amado, perdoado, renovado. A reflexão que fica. Deus não precisa de palcos para operar. Seu maior milagre não é mover montanhas, mas reconstruir vidas onde todos já haviam desistido. Aquele homem descobriu que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que, mesmo no escuro, há uma luz que não se apaga. E você? O que seria diferente se, hoje, decidisse confiar que sua história também pode ter um novo capítulo? A lição. Milagres começam com um passo pequeno, trêmulo, muitas vezes invisível. Um joelho dobrado em oração. Uma porta de igreja empurrada com medo. Uma lágrima derramada na frente de quem não julga. Deus não exige que você seja perfeito, Ele só pede que permita ser transformado. E quando você menos esperar, olhará para trás e verá,
o que parecia um fim, era só o começo de algo muito maior. Porque aos que o buscam de todo o coração, ele se revela, não como um eco do passado, mas como a voz que sussurra: levante-se. Sua história ainda está sendo escrita.